Olá, meus amigos do canal G. Vital. Quero começar esse vídeo te fazendo a seguinte pergunta. Quem são esses dois aqui da foto? Observe que facilmente você vai identificar Fidel Castro, esse grande líder comunista, e do outro lado, Armando Diego Maradona, o grande craque aí, né, para muitos do futebol, e com certeza um homem que não fazia parte dos pobres, não era pobre, né? Pelo contrário, vimos aí eles banjar muito dinheiro com muita coisa. E aí fica aquela seguinte pergunta: se comunistas são inimigos da classe burguesa, dos ricos, como é que eles poderiam estar juntos? Vou te mostrar aqui algumas curiosidades, né? Esse vídeo é uma sequência de um trabalho que eu já venho fazendo, mostrando quem de fato está por trás do movimento comunista. Mostre esse vídeo para o teu filho, para algum jovem, porque são realmente o grupo mais vulnerável a essas mentiras, não é isso? Então vamos lá. Eu queria pedir que você ajudasse esse canal com aquilo que você puder ajudar. Aqui está o nosso Pix aqui embaixo. Não deixe de divulgar, de deixar o seu like, o seu comentário. Confira se a sua inscrição está em dias, porque muita gente diz que sempre que vai acessar o canal tem que, de fato, se inscrever. Então, você sabe por quê, né? Então, por favor, dê essa força aí. Tem um telefone aqui que nós criamos aqui para você fazer um contato com a gente, inclusive para discordar, para dar uma sugestão, para criticar. Estamos aí à disposição. E, por fim, gente, entenda, neste canal eu trabalho com os bastidores do mundo. Tudo que você vê aí, aparentemente na imprensa, na escola, nos jornais, geralmente é o que eles querem que você conheça. A verdadeira história está nos bastidores do mundo. Então, gente, vamos lá. Vamos ler comigo o que está escrito aqui. Presente de Fidel Castro, casa de Maradona em Cuba entra na lista de heranças, né? Os dois já faleceram, claro, mas observe, então quer dizer que Fidel Castro deu uma casa de presente para Maradona. Será que Maradona precisa? Será que isso não é incoerente com o discurso de igualdade, de justiça social? Dar um presente para alguém que já ganha muito bem? Ora, aí você vai dizer, mas é porque Maradona fez um tratamento contra o vício, né, que ele tinha de drogas lá em Cuba, não sei o quê. Bom, gente, para Maradona, então, quer dizer que existe um tratamento, né, para uma libertação, né, de um vício, mas para os outros, os comunistas são os primeiros a liberar, a brigar pela liberação das drogas, como você vê acontecendo aqui no Brasil, né? Então, beleza, o que importa aqui é o seguinte: comunista dando casa para um jogador que já tinha muito dinheiro. Olha que essa outra matéria aqui, Los outros amigos de Fidel Castro, ou seja, os outros amigos de Fidel. Aí, esses amigos aqui, a matéria diz que permanece em secreto. Quem é que ele está dando as mãos aqui? Está dando as mãos para David Rockefeller. A família Rockefeller, eu sempre digo aqui, é uma família que está por trás de todo esse projeto globalista. É uma das famílias mais importantes e a que mais tem atuado na criação das instituições que estão controlando a nossa vida. E os Rockefellers, eles são poderosos banqueiros e também têm o controle aí de boa parte do petróleo do mundo e por aí vai, mas está aqui de mãos dadas com um líder comunista que odeia os ricos, os opressores, os banqueiros e por aí vai. Deixe de ser ingênuo. Seguindo aqui, mais uma foto, David Rockefeller e Fidel Castro apertando as mãos. Que amor bonito, que maravilha. Essa é a verdade, isso aqui é o que rola nos bastidores do mundo. Vamos lá, olha essa matéria aqui da Folha de São Paulo, né? Olha só, multimilionários. Dono da Microsoft é o empresário mais rico do mundo. Isso na época do Bill Gates, que é outro fantoche, Mas vamos lá, oficialmente, né, para o público, ele é o criador aí, o que desenvolveu, enfim, vamos lá. Então, segundo a Forbes, que é uma revista especializada nessa matéria de economia, de riqueza e finanças, diz que ele é o mais rico do mundo e Fidel Castro está na lista. Gente, fortuna de Fidel entra na lista da Forbes. Como assim? Mas os comunistas não são contra os ricos? Eles não combatem as desigualdades? Como que eles podem estar entre os desiguais? Como pode? Olha para os comunistas que você conhece, olha para os artistas socialistas que você conhece, olha para os grandes nomes que definem os socialistas. Todos eles são desiguais, todos eles vivem no luxo, todos eles têm dinheiro e te enganam. Eu quero te mostrar aqui um livro
para você prestar atenção. Eu quero primeiro indicar um outro livro do mesmo autor, Gary Allen, que é o livro Políticas, Ideologias e Conspirações. Esse livro ele te dá ele abre sua mente para entender o que está por trás desses falsos comunistas. Porque, quer dizer, todo comunista é falso. Na verdade, ele mostra que existe um poder financeiro que financia os comunistas, e você vai entender agora a lógica. Eu vou ler aqui trechos do livro que está aqui, The Rockefeller File, né? Os arquivos dos Rockefellers, né? Capítulo 9, Construindo a Grande Máquina Vermelha. Vamos ler aqui. Para os Rockefellers, o socialismo não é um sistema para redistribuir riqueza. Para os Rockefeller, então, o comunismo, o socialismo não é para redistribuir riqueza e muito menos para redistribuir a sua própria riqueza, mas sim um sistema para controlar as pessoas e a competição. Presta atenção que você vai entender. O socialismo coloca todo o poder nas mãos do governo. Veja, o socialismo coloca todo o poder nas mãos do governo. Como os Rockefellers controlam os governos, isso significa que eles têm o controle de tudo. O fato de você não saber não significa que eles não saibam. Ou seja, significa o seguinte: os poderosos milionários financiam comunistas para estar no governo. Os governos comunistas controlam o povo. Mas quem controla o governo são os bilionários, de forma que os bilionários estão no controle de todos. Assista os meus vídeos passados, que eu falo um pouquinho melhor sobre isso aqui. Vamos lá um pouquinho mais do livro. Porque o implacável John D. Rockefeller apoiou Trotsky. John D. Rockefeller era o pioneiro, vamos dizer, o fundador da dinastia Rockefeller, o bilionário, magnata do petróleo, que na época era petróleo, começou a mexer também com bancos. Mas ele apoiava Trotsky, que era um dos que criou, vamos dizer, que fez lá a Revolução Russa, junto com Lenin, a Revolução Russa comunista. Aí ele pergunta, como que John D. Rockefeller apoiou Trotsky, que era comunista? Inclusive, eles financiaram, através dos bancos Warburg, financiaram, né, a Revolução Comunista. Aí ele vai explicar por que ele apoiou. Porque Trotsky, o revolucionário bolchevista, advogava a revolução e a ditadura mundial, sua uniformidade ideológica e seu compromisso com o internacionalismo liberal. Então, o que ele está dizendo aqui? O bilionário Rockefeller apoiava o comunista que chega ao poder dizendo que é inimigo dos ricos, porque o comunista ele queria a revolução, a ditadura mundial, a uniformidade ideológica, ou seja, uma só ideologia, e o compromisso com o internacionalismo. É justamente o que os bilionários querem para controlar. Uma uniformidade mundial, uma ideologia mundial, né? Uma ditadura mundial. Por isso, um internacionalismo. Olha só, os bolchevistas e os banqueiros tinham então algo em comum: o internacionalismo. Uma vez que as finanças internacionais têm também os mesmos objetivos comuns. Ou seja, os banqueiros têm os mesmos objetivos comuns que os comunistas. E aí ele vai colocar aqui, 2 pontos. Quais são os interesses comuns? A erradicação dos poderes descentralizados. Por quê? Ora, se existe um poder na Itália, um poder no Brasil, um poder na Alemanha, um poder na Espanha, um poder seja onde for, como é que eu vou controlar tantos poderes? Então vamos derrubar os poderes descentralizados, vamos monopolizar tudo que a gente puder monopolizar, vamos acabar com as soberanias dos países e vamos centralizar tudo num governo só, num governo global. E aí eles têm tudo em comum: a ganância do poder dos comunistas e a mesma ganância dos banqueiros, só que banqueiro tem dinheiro, banqueiro é rico. E aí eles usam os comunistas, não é isso? Então vamos lá. Aí está lá, descentralizados, muito mais difíceis de controlar, e o estabelecimento de governo mundial. Um monopólio de poder que se perpetue no tempo. Então, assim, os bilionários vão monopolizar tudo. Vamos seguir aqui. Aí que aqui tem interessante, é um livro, olha. Ele cita aqui um outro autor. O objetivo do plano, escreve Jennings C. Wise, em Woodrow Wilson. Woodrow Wilson era o presidente dos Estados Unidos na época da primeira grande G mundial, que era outra marionete dos bilionários. Quem controlava lá na época, um dos mais fortes, era a família Warburg, que era de banqueiros alemães, banqueiros judeus alemães. Aí ele vai citar aqui o seguinte, olha, o objetivo do plano era, está aqui na página 45,
era unificar os financistas e os socialistas internacionais num movimento. Veja, gente, não existe briga entre eles. Unificar financistas e socialistas internacionais num movimento que desse lugar à formação de uma Liga das Nações. Quer dizer, eles se uniram para quê? Para criar uma Liga das Nações. Salvo engano, todos os secretários-gerais da ONU até hoje foram comunistas, exceto um que era nazista. Agora, olha só. Então, eles se uniram para criar a Liga das Nações. A Liga das Nações, eles criaram a primeira energia mundial. Aí o nosso mundo está um caos, né? Precisa de um controle. Criaram a Liga das Nações. Ela durou pouco tempo, então eles criaram a segunda energia mundial e depois criaram a ONU, porque o caos mundial, o conflito, mostra que precisamos de um governo mundial. Então, tudo armado entre eles. Vamos lá. A Liga das Nações, precursora da ONU para reforçar a paz e controlar as organizações governamentais e assim encontrar um remédio para todas as enfermidades políticas da humanidade. Eu tenho uma playlist que eu falo somente sobre a ONU. Lá eu mostro que eles sempre apontam o caos, né? Eles criam o caos para depois apontar a solução. Ou seja, quem cria o caos é o mesmo que mostra a solução. Quantos milhões morreram nesse processo? A palavra-chave é monopólio. Monopólio, você está entendendo? Eles não são inimigos, apenas os comunistas, eles são o braço político desse poder que eles chamam de governo das sombras. Pense simplesmente na antiga União Soviética, onde o Estado controlava e supervisionava tudo. Próximo aqui. Frederick Hauer explica em Confissões do Monopolistas, né? Como funciona a estratégia na prática. Estas são as regras dos grandes negócios. Consigam um monopólio e faça com que a sociedade trabalhe para você. Observe, consiga um monopólio. Quem tem monopólio? Os grandes bilionários. Faça com que a sociedade trabalhe para você. Enquanto acreditamos, presta atenção, enquanto acreditamos que os revolucionários e os capitalistas internacionais estão às turras brigando, deixamos de ver um ponto crucial: a associação entre capitalismo monopolista internacional e o socialismo revolucionário para um benefício mútuo. Eu sou um comunista, quero o poder. Tem alguém que me banca. Eu controlo o Estado, mas ele vai me controlar. Então, no fundo, quem está controlando é esse poder central. E eu tenho mostrado que isso aqui é um projeto espiritual. Isso aqui é para cumprir uma proposta espiritual. Agora eu quero te mostrar uma frase do John D. Rockefeller, ou melhor, do David Rockefeller, para você que acha que isso aqui é teoria da conspiração, se não basta ainda para você. Olha o que ele diz aqui, gente. Isso tá, olha só, o texto do livro de memórias de David Rockefeller, aquele que deu as mãos pro Fidel Castro, pro comunista, publicado em 2003, é perfeito por reafirmar tudo que, em tese, se tenta negar, fechando os seus olhos. Quer dizer, eles negam que haja uma teoria da conspiração, negam um monte de coisa, mas olha o que o livro do John D. Rockefeller fala. Há mais de um século, extremistas dos dois lados do espectro político têm se aproveitado de eventos públicos como o meu encontro com Fidel Castro, está citando o que eu te mostrei, para atacar minha família, por um suposto excesso de influência que dizem que temos sobre a política e a economia da América. Então ele está dizendo que usam as coisas, por exemplo, o encontro dele com Fidel Castro, para dizer que há uma conspiração da família dele contra a América, o que é uma verdade. Alguns até acreditam que fazemos parte de uma conspiração secreta contra os interesses americanos, caracterizando minha família e eu como globalistas. Ô, gente, que dó. Que trabalham com estrangeiros para montar um mundo mais integrado. Um só mundo, se preferir. Olha só, se esta é a acusação, eu me declaro culpado e com orgulho. Se estão me acusando de ser um conspiracionista que luta por um governo global, eu e minha família, então eu aceito a acusação e com muito orgulho. E aí eu pergunto a você, você ainda vai duvidar? Você ainda acha que é teoria da conspiração? Mande esse vídeo para quem duvida. Palavras do próprio David Rockefeller, né? Então espero que tenha sido útil, que Deus abençoe a todos.